Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu não vou poder estar com vocês na aula, mas o Carlos ficou responsável por acompanhar vocês e eu estou deixando esse vídeo para explicar alguns exercícios de CAD para vocês estarem fazendo, treinando, e lembrando a vocês que esses exercícios fazem parte de um estudo para a prova final, e a prova vai ser um desenho em CAD focando mapa de risco, que é a área de vocês. Então, recomendo a todos que estudem, né? Façam os desenhos. Se precisarem de auxílio, a Pamela vai estar aí para dar uma força, ela me falou. E na quinta-feira eu vou estar aí para auxiliar vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou utilizar aqui nesse vídeo o ProjeCAD, que vocês têm instalado nos computadores, e também essa pasta, exercício CAD, eu vou deixar ela com o Carlos em um pendrive. Quem quiser copiar, pode copiar. Lembrando que os computadores do Senai, à medida que vocês copiam os arquivos e colocam neles, quando eles são reiniciados, eles apagam. Então o ideal é que vocês tenham isso num pendrive, na nuvem, no e-mail, de alguma forma. Nessa pasta você tem uma apostila de ProjeCAD do Senai. Quem tiver interesse, dá uma olhada nessa apostila. Ela é uma boa apostila, tá certo? Explica bons recursos aí do ProjeCAD. Quem tiver alguma dúvida que queira sanar nessa apostila, pode estar utilizando ela. Também tem os comandos em CAD e os exercícios. Esse em especial nós já fizemos, né? Esse aqui. Esse aqui, na última aula, fizemos só a parte de cima. Então, eu vou começar a auxiliar nesse exercício e nesse aqui, certo? Que são exercícios que requerem algumas ferramentas diferentes que vocês ainda não viram. Ok? Bom, o primeiro exercício que eu vou dar uma olhada aqui é esse aqui, o EX2. Esse primeiro exercício, a parte azul, lembrando que nós estamos trabalhando com camadas, então vocês vão criar as camadas, uma para fazer cada desenho, né? O desenho está em azul, isso seria uma camada. As cotas estão em vermelho, seria outra camada, certo? Não confundam esse 52.5, né, Pamela? Que na verdade é do desenho de baixo, ok? Não é do desenho de cima. Então, cuidado. Bom, esse desenho não tem segredo. A única ferramenta que vocês vão usar é a ferramenta linha, né? E estarem seguindo as medidas que são dadas a vocês, tá? Tecnicamente, vamos falar de medidas como cotas. Ok, pessoal? Então, façam uma linha de 50, seguindo, façam outra de 20, conforme essa cota aqui de cima, façam outra de 20, mais uma de 70, 20 descendo, de acordo com a cota de cá. Ela coincide com esse lado? Sim, o desenho é simétrico, então os dois lados se coincidem. E 20 para cá e seguindo, certo? Vocês fazem todo esse desenho e colocam essas cotas. Eu acho que não tem dificuldade em fazer esse desenho. Esse de baixo, ele já tem alguns detalhes que a gente não trabalhou. Também só linhas, não tem outra ferramenta. Lembrando que vocês terão que fazer uma linha guia para fazer esse desenho que parece um H aqui dentro. Essa linha guia ela pode partir para cá em 7,5, conforme essa cota, e descendo mais 7,5, né? E vocês terão aqui o ponto inicial do desenho. O detalhe é que, como o ProjeCAD ele é em inglês, não trabalha com vírgula, certo? E sempre com ponto. Então fiquem atentos a esse detalhe, ou senão o desenho de vocês pode não sair de maneira aceitável. Bom, então esse desenho eu acredito que não há dificuldade em fazê-lo.
Esse aqui só utiliza a ferramenta linha, então não tem muito segredo. Explicado isso, eu vou partir para o próximo desenho, que é o EX3, certo? Esse, que parece uma pequena escada, ele é um desenho que não é complicado. Mas vocês vão perceber que o que vocês têm que tomar cuidado nesse desenho é que as dimensões dele são muito grandes. Então vocês estavam acostumados a trabalhar com dimensões de 100, de 50, bem pequenas. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é que no CAD, isso são apenas números. Então, você tem que ajustar o zoom do seu desenho para que fique correto. Olha o tamanho desse, 500, tá vendo? E se vocês perceberem, esse traço aqui, que está em diagonal, não tem cota. Mas ele não precisa, porque você vai fazer todo o desenho e depois você vai traçar essa linha seguindo os pontos de referência do fim dessa linha com o fim dessa linha, beleza? Então, eu vou trabalhar com o ProjeCAD aqui para fazer esse desenho. Primeiro eu vou fazer essas linhas que estão subindo, que estão fazendo essa pequena escada aqui, até aqui em cima. Então essa linha que sobe é 200, conforme essa cota, tá? E essa linha aqui é 300, conforme a cota logo aqui em cima. Beleza, pessoal? Essa aqui também é 200, essa aqui também é 200, né? E todas essas outras são 300, conforme cotas já mostradas. Então, 200 subindo, 300 na horizontal. No ProjeCAD, primeira coisa que a gente tem que fazer são as nossas camadas, tá? Como eu disse a vocês, toda vez que vocês fecham o programa, essas camadas somem. Então, se vocês quiserem que essas camadas fiquem, façam um modelo, tá certo? Como? Primeiro, criem as camadas. Então, nós vamos nesse botão aqui, tá certo? Aqui, ó, que nós vamos criar as camadas. Então, clicando nele, ele já tem a camada padrão. Eu vou clicar com o botão direito, New Layer, né? Vou colocar o nome dessa camada de desenho. Podem pôr o nome que vocês quiserem. Nessa camada desenho, eu vou colocar uma cor para coincidir com o desenho. Eu acho que o azul, o ruim do azul que está nos exemplos, é que no preto, na cor preta de fundo, ele vai acabar sumindo. Então, eu vou fazer em amarelo, tá? Então, eu vou colocar amarelo. E vou fazer uma nova camada com o nome de cota, que são as medidas, tá bom? E essa camada eu vou deixar ela em vermelho. Vou criar uma camada só para salvar no nosso modelo. E vou colocar o nome dela de linha de centro, linha centro. Colocando a cor dela em essa cor aqui, né, ela é um magenta meio roxo, né? E o tipo de linha, eu vou colocar a ponto e traço. Vai no load aqui, ó, e escolhe essa aqui, ó, border 2, né? É ponto traço. Dou OK. Então, nós temos uma camada para o desenho, uma camada para a cota e uma camada para as linhas de centro, quando a gente for fazer linha de centro. Não que esse desenho precise, mas eu estou criando, como eu disse a vocês, um modelo. Então, como que esse modelo vai me servir? Até então não fiz desenho nenhum, só criei as cotas. Então estão as cotas aqui, ok? Beleza? Estão vendo aqui as cotas. Presta atenção, Matheus, viu? É o seguinte, as cotas estando aqui, vocês vão salvar o desenho. Vai em File, ok? Aqui em cima. Clica em Save As. Quem quiser usar atalho, Shift Ctrl S. Save As. Então, salvem. Eu vou salvar na área de trabalho para ficar de mais fácil acesso. Não que isso seja bom. Mas salvem com o nome de modelo no pendrive de vocês. Então, salvando ele como modelo, você pode fechá-lo. E toda vez que você precisar fazer um desenho, você vem aqui e abre o modelo. Abre esse modelo.
e faça uma cópia desse modelo. Ou faça o seu desenho e salve como, né? Vai de novo em File, Save As, salva uma cópia para você. Porque toda vez que você abrir esse modelo, as cotas vão estar prontas, né? Então, você não precisa toda vez criar novamente as cotas. Durante a aula, os primeiros dias de aula, ok, porque a gente está aprendendo a criar as cotas. Mas no dia a dia, isso acaba sendo chato e atrasando o trabalho de vocês, né? Fechando essas propagandas. Bom, então vocês vão ver que as cotas já estão aqui, porque eu abri um documento que já estava salvo. Então é só vir em File, Save As novamente e salvar uma cópia. Então eu vou colocar aqui EX3, que é o nome do meu arquivo que eu estou salvando novamente. Então salvei. Agora eu posso fazer qualquer alteração que não vai afetar meu modelo. Por quê? Se você olhar aqui na área de trabalho, onde eu estava salvando, eu tenho o modelo e agora eu fiz uma cópia para mim, EX3, né? Que é o que eu estou alterando agora. Bom, então agora vamos fazer o desenho. Voltando aqui para a gente relembrar, são linhas de 200 subindo, 300 para cá. Então vou fazer essa pequena escada e depois a gente continua, tá ok? Bom, voltando aqui no CAD, vamos pegar a cota, né? Aliás, a camada desenho, não a cota. Vou pegar a ferramenta linha, lembrando que vocês podem digitar o comando aqui embaixo, quem tiver interesse, tá? Só digitar o comando line que você pega a linha, mas vamos pegar por aqui mesmo, line. Vou pegar um ponto inicial, pode ser qualquer um, clica. Olha, a minha linha está solta, né? Para eu fazer linhas retas, vocês se lembram que a gente pode ligar o orto, de ortogonal, né? Então vocês podem vir aqui e ligar essa opção ortogonal. Então, clico, ortogonal. Ó. Solta a ferramenta para ir, a próxima vez que você pegar a ferramenta é que vai se aplicar essa alteração. Clicando novamente na linha, você clica, olha, agora ela só vai fazer ângulos retos, tá ok? Então, subindo, nós vamos indicar a direção, digitar 200. Quando vocês digitarem 200, olha, a primeira linha já ficou muito grande, né? Então o desenho ficou ocupando quase que a tela toda. O que eu faço? Eu diminuo o zoom. Acontece que esse bendito desse ícone aqui, ó, que é o plano cartesiano, né, XY, ele vai acabar atrapalhando vocês. Então vocês podem desligá-lo. Aonde? No menu View, vá na opção Display, em seguida o CS Icon, e vai em off. Ele é desligado e não incomoda vocês mais. Como eu disse, esse ícone você precisa muito dele quando você vai trabalhar com focando eixos, né? Você pode colocar um terceiro eixo para o desenho ficar 3D e você vai girar o plano. Então aí atrapalha um pouco você a ver as dimensões, você precisa ter essa referência. Bom, eu soltei a ferramenta quando eu fui no menu. Então eu vou pegar novamente a ferramenta linha, ou se não, eu aperto o Enter para pegar a última ferramenta que eu já tinha utilizado. Então, pegando a ferramenta, ó, lembrando que o meu Snap está ligado, vamos ver as características do Snap, botão direito nele, vai nessa última opção, tá bom? Para alterar as propriedades dele. Ele está selecionado Endpoint, né? Center, que mostra o centro de uma circunferência, por exemplo. Intersection é onde uma linha cruza com a outra, mas não precisa, vou desmarcar por enquanto. E vou pegar midpoint, que é o meio das linhas, né? Então, peguei endpoint, center e midpoint. Vou deixar essas três marcadas, né? E vocês façam também. Não usem as outras sem necessidade, porque senão atrapalha o seu desenho. Deem OK. Então, quando eu chegar aqui agora, lembrando que eu tenho que estar com a ferramenta selecionada, tá? E eu já estou. Vocês vão clicar nesse ponto e eu vou colocar 300 para o lado de cá, que é de acordo com o nosso desenho. Mais 200 para cima, 300 para cá, 200 para cima
e mais 300 para cá. Beleza, vamos voltar. Eu ainda não soltei a ferramenta, eu vou soltar para não complicar. Ó, soltei com que tecla? Tecla ESC do teclado, tá ok? E agora vamos voltar no desenho e dar uma olhada. Essa linha aqui, essa linha, ela tem 100, né? Então nós vamos desenhá-la. Vamos lá? Vamos voltar lá no desenho, no Projecad, né? Pegar a ferramenta linha, lembrando que eu já estou na camada desenho, por isso que está ficando já na cor amarela. Então vou pegar aqui, ó, e vou descer 100, ok? Pronto, ó, a linha foi feita. Então essa parte do nosso desenho está pronta. Voltando aqui no desenho, essa linha já está feita. Essa aqui, quanto ela tem? É 100 também? Não, não é 100, ela tem 150. Essa cota aqui, ela está se referindo ao ponto que você vai traçar uma linha guia para fazer o centro dessa circunferência. Então é 100 para cá e 100 subindo, de acordo com essa cota. Ela está valendo também para todas essas outras aqui. Então vai ser 100 para cá, 100 para cá. Aqui também, ó, 100 para cá, 100 para cá. Para vocês encontrarem o centro da circunferência de todas elas. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer essa linha que tem 150. Vamos pegar a ferramenta linha, que tem aqui, prega nesse ponto, 150, Enter. Pronto, fiz a linha de 150. Agora eu preciso ligar essa a essa, né? O meu ortogonal está ligado, então ele faz só ângulos retos. Mas, como eu disse a vocês anteriormente em aulas passadas, se você tiver dois pontos de referência, não há problema nenhum. Você pode vir aqui, ó, clicar na ferramenta linha, pegar esse ponto de referência, por mais que ela não chegue aqui, quando você chegar no segundo ponto, ele faz a linha para você. Não tem problema nenhum. Como essa linha não tem cota, não tem problema, você pode fazer ela assim. Então, o nosso desenho está quase pronto. Faltando apenas o quê? Os círculos, né? Então, nós vamos fazer esse círculo. Lembrando que para fazer esse círculo eu preciso de uma linha de referência partindo desses cantos com 100 na horizontal e 100 na vertical, tá ok? Ao invés de traçar essa linha aqui, do jeito que está aqui, eu vou traçar ela aqui em cima, porque eu vou fazer isso em todas, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar uma outra cor, vou pegar a cor da cota, um vermelho. Vou clicar aqui na linha, pegando esse ponto como referência, eu vou clicar, vou arrastar bem para cá para não me atrapalhar, vou digitar o número 100. Vou voltar o mouse, desço e agora vou digitar 100 novamente. Beleza, eu criei a minha linha de referência. Vou fazer já a linha de referência para todos. Então, novamente pegando a linha, vou clicar aqui, digitar 100. Vou descer, digitar 100 também. Fiz a outra linha de referência. Mais uma vez, vou clicar aqui, digitar 100. Vou descer e digitar 100 novamente. Fiz a linha de referência, ok? Agora eu tenho o centro de cada circunferência que eu vou fazer. Vamos voltar no desenho e olhar. Então eu tenho esse ponto central. Agora, quanto que tem a circunferência? O raio dela, olha o R aqui, é 50. Então o raio, 50. Então vamos voltar ali. Vou pegar, primeiramente, alterar a minha camada, que eu estou com a camada cota. Vou voltar para desenho. Vou clicar na circunferência, Circle, né, na ferramenta Circle. Vou clicar, ele está pedindo aqui embaixo, centro do círculo, né? Então você vem aqui, clica onde vai ser o centro, na sua linha de referência. Agora, o que ele está pedindo? O raio, né? Estão vendo aqui que está selecionado radius, né? Então é o raio. Qual o raio? 50. Então vocês digitam 50 e dá Enter. Pronto. Fez o primeiro. Depois eu apago as linhas de referência. Vou fazer o próximo. Ferramenta Círculo, ponto de referência, digito o raio. Ferramenta Círculo,
centro, digito o raio e dou Enter. Não esqueçam do Enter. Agora, eu posso apagar as linhas de referência. Para isso, é só ir clicando nas linhas, tá? Que eu não preciso mais delas. Pronto, o desenho está feito. Bom, eu acho que eu preciso auxiliar vocês mais no desenho, porque essa questão das cotas, ela está bem tranquila, tá? Vocês podem fazer o ajuste das cotas todos. Eu só vou explicar essa de 750 e essa de 500, que pode parecer um pouco confusa, porque na verdade os pontos dela, por exemplo, 500 é daqui até aqui, ó, certo? Então se vocês verem essa linha de extensão, ela chegaria até aqui, e 750 é daqui até aqui, né? Ok? Voltando no card, ó, aqui, ó, se você pegar, primeiro eu vou mudar, né, a camada, vou pegar a cota. Para eu colocar cota é em Dimension, lembrem-se disso, linear. Para eu colocar uma cota linear, clico no ponto inicial, clico no ponto final. Quando eu arrastar para baixo, olha o problema que eu vou ter. Se vocês observarem, vocês vão ver que o número ele está aqui. Vocês não estão enxergando? Estou acreditando. O número está aqui. Ele está muito pequeno. Eu mostrei para vocês uma forma de alterar esse tamanho por aqui, ó, clicando na cota e vindo de cá nessas propriedades, property, né? E alterando. Você vem aqui em text e altera o tamanho dele, né? O tamanho do texto. Então você colocaria, por exemplo, 20 aqui, ó. Quando der Enter, vai ficar um tamanho maior, olha lá. Tá vendo? 750. As setas também estão muito pequenas. Tem uma seta aqui, viu, gente? Olha lá, ó, dando zoom, uma seta aqui. Tá certo? Beleza? Então, eu deveria também alterar o tamanho das setas, mas o detalhe é, se vocês quiserem fazer essa alteração para todo o desenho, vocês não precisam ficar clicando em cada cota, isso vai dar muito trabalho, tá certo? Vocês têm como alterar essa propriedade, aqui estava 2.5, né? Diretamente no ZWCAD. Desculpa, no ProjectCAD, nos menus dele aqui. Tá ok? Você pode modificar algumas propriedades dele, tá certo, pessoal? E eu vou explicar para vocês como fazer essas modificações e vocês vão poder aplicar isso a todo o desenho, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então continuando, olha aqui, ó. Nós vamos em Format, decorem esse menu, Format, Dimension, Style, tá? Então tá aqui, ó, é esse menu. Vai em Format e logo em seguida Dimension, Style. Quando vocês clicarem aqui, aí vocês vão ver que ele tem uma padronização. Vocês que são da área de segurança adoram normas, padrões, então tem uma bela de uma ISO aqui, tá? Olha aqui. Então, você pode alterar esses padrões? Pode. Como? No botãozinho Modify, tá certo? Cliquem nele. E vocês vão alterar o que? Aqui está Symbols and Arrows. O que é isso? Arrows, setas, né? Então são as setas. Tá aqui, ó, o tamanho da seta, Arrow Size. Então, vamos aumentar. Ele está como 2.5. Vamos colocar um valor, sei lá, um valor 20. Vamos ver como fica. Se ficar muito grande, a gente volta aqui e altera. E vamos também alterar a opção Text, para alterar o texto da cota. Tá ok? Text, eu vou também colocar 20. Aquela hora eu coloquei 20, parece que ficou legal. 20. E vamos dar OK. Na hora que você der OK, já está salvando essas alterações. Quando você clicar em Close, essas alterações vão ser aplicadas. Eu vou apagar essa cota e vou refazer. Vamos ver se deu certo. Vamos novamente em Dimension, Linear. Vou clicar nesse ponto.
nesse ponto, e arrastar para baixo. Se vocês observarem, a cota ficou de um tamanho aceitável agora, tá certo? A seta ficou... Acho que a seta até poderia ser um pouco maior, mas tá bom, dá pra gente ver sem problemas nenhum, né? Então, pessoal, por que a gente teve que alterar isso? Lembra que eu falei para vocês que o desenho tem dimensões muito grandes, então isso é natural. Quando se tem um desenho com dimensões muito grandes, você tem que ir lá e ajustar todo o seu ambiente do Projecad para que o seu desenho se adapte a esse ambiente, ou o seu ambiente se adapte ao desenho, na verdade. Bom, se vocês olharem, nessa cota, as linhas de extensão não estão coladas ao desenho, inclusive essa está bem afastada. Como que eu faço isso? Bom, vamos chegar essa cota um pouco para baixo, né, que ela ficou muito próxima. Lembrem-se como eu faço isso. Eu clico na cota, não seguro o clique, tá ok? O mouse está solto. Clico onde eu quero alterar, não seguro o clique, mexo para baixo o quanto eu quero e clico novamente. A alteração está feita e para soltar a seleção, basta apertar ESC. Então eu desci ela um pouco, agora eu vou descer essa linha de extensão e essa aqui também. Então, ó, vamos clicar na cota, vamos chegar nesse cantinho aqui, ó, clica nele, chega aqui e clica. Quando eu soltar, olha para vocês verem, a linha de extensão não está mais colando aqui no desenho, ela está um pouco para cá. É isso que a gente quer. O problema foi que durante o processo eu mexi na cota e ela ficou com 749,18. Então eu vou voltar, tá certo? Para resolver esse problema. Como eu fiz bobagem, vamos resolver. Ó, eu voltei aqui, tá certo? Isso aqui é o mesmo que Ctrl Z, tá ok, pessoal? Quem gosta de atalho aí, para voltar ao que você havia feito no desenho, e para refazer o que você voltou é a setinha de cá, é o Redo, Undo e Redo. Bom, clicando novamente na cota, vamos lá. Cliquem, tragam um pouco para cá e pronto. Dessa vez eu não alterei a dimensão da cota, né? Nesse de cá, a gente vai pegá-lo que está aqui em cima, clica e traz ele bem para baixo. Peço desculpa esses travamentos, o mouse aqui não está ajudando muito não. Bom, eu exagerei, deu para ver que a linha de extensão sumiu, então vamos voltar e refazer. Espera aí. A linha voltou, vamos clicar. Eu vou desligar o Snap porque ele está me atrapalhando, então vamos clicar, vamos colocar nesse ponto. Bom, digamos que não ficou a coisa mais reta, mas ficou bem próximo do que pede o desenho. Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque esses detalhes contam muito, tá, na hora de fazer um desenho, tá bom? Eu acho que uma outra dúvida que pode surgir é sobre essa cota aqui, ó, essa de 100 e essa de 100. Aonde ela está pegando aqui? Se vocês observarem, ela está vindo do centro do círculo, tá ok? Então, isso também é algo que vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês pegam um ponto errado, a cota fica errada, tá ok? E isso não é bom. Lembrem-se que qualquer erro de medida no desenho inicial, eu vou afetar o desenho no final. O resultado final do desenho não vai ser legal, tá ok? Então, eu vou fazer essas duas cotas para vocês verem. Eu vou pegar como referência esse ponto e o centro do círculo. Lembrando que para isso dar certo, eu vou dar um zoom aqui, ó, chegar mais próximo, eu vou ligar o Snap e as propriedades do Snap tem que estar ligado o Center, tá ok? Porque é centro da minha circunferência. Vou pegar a cota Dimension, né? Vou pegar linear e o ponto vai ser o centro do círculo e esse canto. Quando eu arrastar, bom, deu algum problema aqui. Não deu certo, só um minuto, gente. Vou pegar de novo aqui. Vou pegar desse ponto a esse. Bom, só um minuto que parece que o CAD resolveu dar um problema aqui. Bom, pessoal, loucuras do Projecad aqui, mas agora voltou a funcionar.
Então eu vou cotar desse ponto a esse, né? E puxo para cá. E aí, essa linha ela está pegando lá no centro. Só que no desenho, se vocês olharem, ela não está chegando ao centro. Então isso aí, gente, é só um ajuste. Basta clicar aqui, né? Vira aqui, desliga o snap porque ele atrapalha bastante nessa hora. Clica e arrasta até onde você quer. Por exemplo, é até aqui. Dá um pouquinho de trabalho para não perder a medida, mas está aí, né? Não ficou a mesma coisa, mas ficou parecido, né? Outra coisa que eu observei que parece que o número aqui, ó, da cota está meio grande, né? Então, se vocês quiserem alterar, só relembrando, é em Format, Dimension Style, tá certo? Abre-se essa janela, você vai em Modify, tá certo? E agora vocês alteram o texto, que está aqui, ó, 20, tá certo? E símbolos e setas, que vocês podem alterar, tá bom? Vocês podem alterar o tamanho aqui. É só isso que a gente alterou por enquanto. Quem depois quiser dar uma mexida, fiquem tranquilos, porque se você alterar isso aqui, não vai danificar o programa. Por quê? À medida que você vê que não ficou uma coisa legal, você vem nesses dois botões aqui embaixo e você reseta, né, essa página aqui, ó, para voltar para os padrões de fábrica, né, os valores padrão, né? E aqui é para voltar tudo a valor padrão. Então, se eu clicar, por exemplo, ó, aqui volta a valores padrão, tudo, tá ok? Beleza, pessoal? Então fiquem tranquilos, vocês podem mexer aí sem nenhum problema. Bom, então tá aí esse primeiro desenho. Eu peço que vocês o façam com calma, façam essas cotas. Esse é um desenho simples também, tá? E após terminar colocando todas as cotas, Miquel, precisa colocar essas benditas dessas cotas? Sim, precisa, porque isso é um treinamento, tá certo? Então coloquem essas cotas. Bom, façam ele e já o Carlos passa para vocês um outro vídeo e com o próximo exercício, explicando o próximo exercício, ok? Vamos lá, gente, vamos trabalhar.